Super Rádio Tupi. Agitando a massa, lá vou eu de novo. E o show da galera, líder de audiência. Nós vamos juntos até às 5 da tarde, a reunião dos grandes talentos da comunicação esportiva. Eu já destaquei ao meu lado Washington Rodrigues, comentarista mais ouvido do Brasil, Rubem Leão, a fera da Tupi, e um super convidado, o técnico gaúcho, treinador do Vasco, que vai participar hoje do programa. Que programa vai ser esse, hein, Apolão? Boa tarde. Boa tarde, Vaguinho, companheiros, amigas e amigos da Tupi, Teutupi e Pi. Rapaz, é uma alegria, eu sou fã do gaúcho, vi o gaúcho dar os primeiros passos como jogador, excelente jogador que foi, e hoje se revelando aí, já há muito tempo, né, mas tendo a grande chance agora de mostrar o seu trabalho na equipe profissional do Vasco. O programa hoje promete, hein, Rubem Leão? Boa tarde. Boa tarde, Wagner. Boa tarde para a turma ligada na Super Rádio Tupi. O programa hoje promete, e amanhã o que está prometendo é o clássico da decisão Vasco e Botafogo. É verdade. Gaúcho, técnico do Vasco, um prazer tê-lo aqui na Rádio Tupi. E a expectativa dessa decisão. Boa tarde, Gaúcho. Boa tarde, ouvintes. Uma alegria muito grande rever os amigos, né? E vamos aí para esse confronto, né, pesado amanhã. Como é que fica o coração do treinador faltando 24 horas para a decisão, hein, Gaúcho? Você sabe que o legal seria se eu tivesse que entrar no campo, que era mais fácil, né? Agora dirigir é mais difícil, claro que a gente fica numa expectativa muito grande, né? É um jogo final, só tem esse jogo, né? Depois já vamos pensar numa outra competição. De fato é uma coisa que deixa a gente bastante apreensivo. O lado emocional pesa muito nessa hora por ser apenas uma única partida, né, Gaúcho? Com certeza, vai definir, né? Um lado vai sair triste e um lado feliz. Mas isso é o futebol, né? Estamos preparados para isso, uma semana muito boa, jogadores todos bem motivados, né? Um grupo que foi formado no início do ano e vem dando um resultado muito legal. Então esperamos aí um adversário difícil, mas o Vasco tem que passar por mais esse obstáculo. É bom sempre lembrar que nós convidamos também o técnico Oswaldo de Oliveira, treinador do Botafogo, mas infelizmente ele não pôde comparecer hoje no programa. Washington Rodrigues, uma colocação aqui para o técnico gaúcho. Eu queria que o gaúcho fizesse um retrospecto breve dessa nova carreira dele, nova porque ele foi jogador durante muito mais tempo, né? Mais tempo não, né? Ou mais, jogador. Eu fiquei, eu acho, até 88 jogando, né? E de 88 comecei como técnico em 90 no Vasco, na base, né? Então você vê, e nesse período todo aí, eu sempre digo aqui quando comento que eu esperava para você mais cedo uma oportunidade real para dirigir um time com um treinador efetivo, para mostrar o que você sabe. E estou muito satisfeito com o teu rendimento, mas eu queria que você dissesse como é que é essa trajetória, por que você se apegou tanto ao Vasco? Eu acho que eu tive um início de carreira como técnico até bem rápido, né? Eu tive o privilégio de pegar aquela geração que o Vasco teve lá na base, lá Edmundo, Jardel, Valdir, Ian, Pimentel, Caetano, Alex Pinho, Celso, Valdir, assim, enfim, vários jogadores. Nós estivemos juntos de 90 a 94, né? Ali foi onde o Vasco conquistou Taça São Paulo, Taça BH, 2 Carioca, Taça Guanabara, ganhamos ali 8 títulos, né? E logo a seguir tive um problema no Vasco e saí do Vasco. Fui para o América do Rio, dirigi um turno, o América estava para cair. Logo a seguir fui para o América Mineiro, aí onde eu fiz um trabalho também, onde surgiu o Alex Mineiro, Evanil, Sirene, essa turma toda. Logo a seguir fui para o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro de 1995. Nesse Campeonato Brasileiro eu fiquei até a 8ª, 9ª rodada, né? E aí saí do Atlético. O Atlético ficou em 4º ou 5º lugar no Brasileiro naquele ano. E eu fui para o mundo árabe, eu acho. Comecei a sair do Brasil, comecei a viajar, ir para fora. Fiquei esse período todo meio afastado, né? Porque aqui no Brasil tinha um problema muito sério de receber. E eu não queria mexer nas minhas coisas, eu queria já ganhar um dinheiro razoável como técnico, né? Eu queria ter uma carreira que me desse rendimento para mim não mexer nas minhas coisas, né? E as oportunidades surgiram para ir para fora do Brasil e eu fui embora para fora do Brasil. Saí do Brasil, onde fiquei bastante tempo, retornei ao Brasil depois de 2000 e... Você foi para onde? Eu fui para a Arábia Saudita, trabalhei no Erda em Meca, né? Trabalhei no Ansar Medina, trabalhei no Raj em Rofuf e trabalhei na Argélia também, no JSK da Argélia. Retornei ao Brasil, né? Trabalhei, quando tinha as folgas lá de meio de ano que você vem para o Brasil, trabalhei no
americano de campo, fui campeão do Caixão 2002, invicto, né, da Taça Guanabara, e campeão do segundo turno também. Fomos para uma final com o Fluminense. Isso. Que perdemos 2 jogos do Maracanã de 2-1. Aí, logo a seguir, voltei para o mundo árabe. Aí voltei em 2006, recebi um convite no meio do ano para dirigir o Boa Vista na segunda divisão. Aí subimos o Boa Vista, fui campeão na primeira divisão, na segunda divisão. Eu recebi a proposta para a Argélia, fui embora do Brasil de novo, né? Aí voltei em janeiro de 2007, dirigi o Boa Vista no Campeonato Carioca, de 2007. Logo a seguir surgiu outra proposta, fui embora para fora do Brasil, voltando em setembro de 2008. Aí o Roberto me fez o convite, né? Eu retornei ao Vasco e fui fazer um trabalho na base, né? Onde nós fomos campeões da OAPG e campeão carioca 2009-2010, né? Logo a seguir eu tive a oportunidade na equipe principal, fiquei 10 jogos, naqueles 10 jogos nós tivemos 6 vitórias, 3 empates 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. Logo a seguir eu saí, entrou o Celso Rotti, aí o Roberto me deixou já na equipe principal como auxiliar técnico, né? Fiquei durante esse período todo, agora em outubro desse ano o Roberto me efetivou, me colocou como técnico, né? Permanente, né? Permanente, entre aspas, né? O técnico do Vasco. Até a próxima. Interessante. A segunda até a quarta derrota, né? Então, as coisas funcionaram assim, mas eu tenho uma relação muito grande. Você acha que essa é a sua grande chance? Eu acho, com certeza. Eu acho que todas as que eu tive anteriores, que eu tive uma fase muito boa no América Mineiro, cheguei ao Atlético, né? Fomos vice-campeões mineiro com um ponto atrás do Atlético. Tivemos uma campanha muito boa em 2004 e 2005 no América Mineiro. Eu acho que agora é o grande lance, que eu voltei ao Brasil, né? Não pretendo sair tão cedo. A minha preocupação, acho que eu saí do país, foi porque eu tinha 4 filhos para formar, né? Faculdade, essas coisas todas, e aqui no Brasil eu não sentia a segurança disso, né? Por isso que eu me coloquei fora do país para me resolver esse problema. De 2008 para cá, as coisas ficaram todas definidas nesse sentido. Eu tenho 2 filhos que trabalham até fora do Brasil, tenho que estar nas Ilhas Caimãs já há 10 anos, é preparador físico lá da seleção. Tenho outro filho em Dubai, que está também trabalhando com futebol, são professores de educação física, os 2. E tem uma filha também já formada, que tem uma clínicazinha na Tijuca, é fisioterapeuta, tem professor de educação física. E tem a Roberta, que é uma nova, que tem 20 anos, está fazendo nutrição. Então, a minha vida, não digo que está estabilizada, né, que eu estou tranquilo. Eu sou um profissional ainda, atrás de muita coisa, né? Mas eu acho que agora a minha carreira aqui no Brasil, ela vai tomar um rumo bem diferente do que foi aquele início, né? Que eu tive umas outras preocupações, tive que me afastar do Brasil por motivos de ganhar um dinheirinho melhor. E um detalhe, né, Washington? Essa transição que acontece não só na vida do jogador, mas também do técnico, é muito complicado. Porque o que acontece? Você começa na base, às vezes no time pequeno, para chegar numa equipe grande você sofre, às vezes nem chega. A maioria não consegue chegar. E o treinador, a mesma coisa, começa a carreira e aí vai lá, divisão de base, vai o time pequeno, para conseguir uma sequência no time grande demora também, né, Washington? É verdade, ainda mais hoje, né? Hoje tem muitas interferências aí extra, por exemplo, negócio de empresário, essa coisa toda, que você repara que fica um ciclo vicioso, são os mesmos praticamente que giram em todos os clubes, né? Porque tem empresários fortes. E um treinador mais jovem, um treinador que esteja começando, ele tem dificuldade para isso, não, Gomes? O espaço é complicado, né? Essa relação é complicada. Você fez também uma colocação em relação ao Vasco, né? Por que essa ligação? Essa ligação ela aconteceu, né? Quando eu cheguei ao Vasco, eu vim trazido pelo Tesourinha, que jogou com meu pai lá no Internacional. E eu já acompanhava o Vasco, meu pai era vascaíno, tempo por causa do Tesourinha. O Tesourinha saiu do Internacional, veio para o Vasco. E o meu pai acompanhou, então na minha casa já tinha essa relação com o Vasco, né? E aí Tesourinha, para quem não conhece, o Vasco conhece, é ponta direita do Vasco. Tesourinha veio do Internacional pro Vasco. Tesourinha, Isaías, Jair Chico. Isso aí. Depois Tesourinha... Ademir do lugar do Isaías. Isaías e Chico. O Tesourinha foi a pessoa que me trouxe para o Rio de Janeiro, me trouxe para o Vasco, né? Isso é uma pessoa que me deu, né, a grande oportunidade da minha vida, né, como jogador de futebol. E aí, 12 anos vinculado a um clube, você fica, né, com muito lastro, né, de coisas que te prende, né, que te puxa, né, que não tem como você... E eu continuo, né, o tempo todo tentando fazer o melhor. Você sabe que sou um profissional, né, você sabe muito bem disso. Inclusive, ganhamos uma Taça Guanabara americana, um jogo final com o Vasco, né.
lá em Campos. Né? Você lembra desse jogo? Que a gente foi pra lá, foi uma confusão na volta, né? Então, você tem que trabalhar, você é um profissional, mas o clube fica sempre com você, claro, isso aí não tem jeito, né? Isso aí é uma coisa que eu devo muito, né? E esse momento meu com o Vasco também, eu recebi várias propostas para sair, em alguns momentos, né? E devido às coisas todas que estão comprometidas comigo, com o Vasco, né? Em relação a Roberto, em relação a toda essa dificuldade que o Vasco vem atravessando, mexeu comigo nesse aspecto também, porque eu tenho uma relação muito grande com o Roberto e quero ajudar de algum jeito. E estou podendo ajudar, entendeu? Se eu não pudesse, já tinha caminhado, né? Porque sabe, no futebol você tem que andar atrás do dinheiro, né? Essa é a grande verdade, né? E nesse momento, graças a Deus, está dando para mim poder fazer alguma coisa e viver a alegria também, né? De estar no lugar onde tem o presidente, né, que jogou comigo. É, verdade. Rubem Leão, uma pergunta para o técnico Gaúcho, que é um convidado hoje aqui do Show da Galera. Com certeza, um grande convidado. Gaúcho, é o seguinte, no início do campeonato, antes da primeira rodada, o Fluminense e o Botafogo eram os favoritos por serem o time do ano passado, entrosamento. O Vasco e o Flamengo estavam em formação. Pegando o Vasco, né, alguns jogadores retornando, o caso do Bernardo, outros sendo lançados no time, formação do elenco, inclusive. E, de repente, o Vasco tem um entrosamento em tempo mais curto do que se esperava. Né? Foi a melhor campanha do grupo dele e está aí disputando a final. Mas a que você atribui essa aceleração no processo de entrosamento do time? Porque você vê que o time tem um esquema. Né? O time do Vasco é um time organizado. Falta alguma coisa? Falta. Mas para o tempo, está bem organizado. Eu queria que você me explicasse como é que você conseguiu isso. Eu até já falei a respeito de um grande time que eu joguei. O melhor time que eu joguei no Vasco, sem dúvida, foi o time de 77, 78. Aquele time ali era um time fantástico, né? Jogadores com recurso, um time altamente técnico, né? Mas o melhor grupo que eu joguei, assim, que eu tive no Vasco, foi o grupo de 74 até 75. Eu digo jogadores que vieram do Olaria, do Bom Sucesso, né? De equipes menores. E chegamos ao título de campeão brasileiro em 74. Então, ali foi uma formação parecida com essa. Jogadores desconhecidos, jogadores que estão vindo, né, para um grande clube, para uma grande oportunidade na vida deles. E a coisa juntou de uma maneira muito positiva, na aplicação, na seriedade, no compromisso, né? Isso fez com que esse grupo reagisse e desse esse resultado todo que você está falando. Eu lembro bem que quando eu peguei a equipe em outubro, a equipe estava em 9º lugar no brasileiro, eu não tenho certeza, que eu sou meio ruim de datas, assim, de coisas. Mas eu lembro que estava em 5º lugar e nós sentamos e conversamos e ali começou um novo grupo, né? Jogadores desconhecidos, como o Abuda, como o outro e tal, tendo oportunidade. As coisas foram já encaixando já no ano passado isso. E fomos felizes em 5 jogos, empatamos 2 e ganhamos 3. Dali para frente já começou a ter uma estrutura, claro, de jogadores desconhecidos. Virou-se o ano, veio outros nomes, né? Nós fizemos uma pré-temporada lá no estado do Rio, em Pinheiral. E lá em Pinheiral eu vi que o grupo ia reagir bem. Porque a própria pressão que vem negativa, ela ajuda nisso aí. Ela ajuda muito nisso, entendeu? Eu acho. Porque quando você tem um bolo bonito em cima da mesa, ninguém sabe, como é que deu trabalho fazer aquele bolo, né? Mas tá bonito, tem que ser gostoso, né, cara? Isso que eu quero falar. Às vezes tá bonito, mas tu corta ele e tá cheio de problema. Você deu sorte também, na minha opinião, pela estrutura, porque você pegou o Ricardo, que é uma pessoa maravilhosa, além de ser um belo profissional. Você pegou o René Simões, que é um belo conhecedor do negócio, quer dizer, não tem mais amador ali apitando, dando pitaco, que atrapalhava bastante. Eu acho que a relação Gaúcho e Ricardo, eu tenho amizade com o Ricardo já desde lá dos anos quando eu jogava. E o Ricardo é bem mais novo que eu, mas chegamos a jogar contra. E na época eu fui presidente do sindicato, de 86, 89, presidente do sindicato de jogadores aqui no Rio. Então tinha muitos encontros. E o Ricardo já participava disso, né? Então ali iniciou-se uma amizade, né? E quando ele chegou ao Vasco, ela se aproximou mais ainda, entendeu? Então hoje não existe o Gaúcho 100%, nem o Ricardo 100%. Existem duas pessoas querendo o bem do Vasco, né? Trocamos ideias sempre, né? Eu fico, claro, na parte do campo, eu fico dentro do campo, eu sou a pessoa que dou o treinamento, eu sou a pessoa que faz... Mas converso com ele diariamente, porque é uma pessoa de total confiança e uma capacidade muito grande também em relação aos assuntos de futebol.
Ele Agora, é bom nisso. um detalhe, eu não sei se o Gaúcho vai confirmar ou não, pelo menos é o que a gente percebe do lado de fora. O Ricardo Gomes dá uma fortaleza não só para os jogadores, e também para você, Gaúcho. É claro que a cobrança em cima do técnico é grande. Podia ser você, podia ser o Washington, eu, o Rubem Leão treinando o Vasco. Mas tendo o Ricardo Gomes por trás, eu acho que a torcida vai bater se o time perder, claro. Mas bate menos por causa dessa proteção que o Ricardo dá para todo mundo. Eu estou enganado. Tá certo você, certíssimo. O Ricardo é uma pessoa que tem um temperamento leve, né? Uma pessoa de alto nível, né? E ele, como jogador, já era assim. Hoje, você quando conversa com o Ricardo, você sente transparência e sente que ele tem um conhecimento muito grande do assunto. Então é uma troca muito boa de informações, entendeu? Acho que é uma coisa que você vê com clareza, você não vê a coisa com desconfiança, com susto, com insegurança. Tu vê uma coisa bem sólida. Então ali tu pode embarcar naquilo ali que não vai ter erro. Entendeu? É mais ou menos por aí. Leão, mais uma pergunta aqui para o técnico Gaúcho. É o seguinte, Gaúcho, indo para o jogo, né? O jogo de amanhã. Os torcedores, nós mesmos aqui comentando, nós temos sempre um esquema infalível. Você jogando com a vantagem do empate. Então daqui a pouco você vai ter um que fala assim, não, vai jogar fechadinho para os contra-ataques. Aí não, ele deve ir para cima e arrebentar logo de uma vez, tem a vantagem, faz logo 2 e tal. A cabeça do técnico, como é que é? Como é que você encara o jogo de amanhã, você com essa vantagem do empate para ser campeão? Você vê o destino, né? Futebol, bola, né? Eu tive a vantagem do jogo 1 tempo e mais 34 minutos, não é isso? O Fluminense é um time tecnicamente indiscutível, né? Um time forte, né? Campeão brasileiro da última competição. O Fluminense fez um gol e depois virou o jogo em 2 minutos, se eu não me engano, 2 minutos e pouco. O Fluminense não conseguiu administrar isso 3 minutos. É o futebol, é o futebol. Então, eu falo sempre o seguinte, esse jogo aí, eu só vou me preocupar com o que eu tenho de vantagem quando tiver nos acréscimos. Nos acréscimos do jogo. Aí eu vou, eu tenho um empate. Até isso aí eu vou ter que jogar igual os caras, vou ter que ter, né? A estratégia do jogo, a maneira de jogar do jogo é que eu posso escolher uma maneira surpreendente. Naquele jogo com o Fluminense, nós tivemos azar, nós não encaixamos os contra-ataques. Né? No primeiro tempo jogamos muito mal, erramos muito o passe, né? Brigamos muito com a bola, desgastamos o time fisicamente no primeiro tempo. Segundo tempo conversamos, o time voltou com mais tranquilidade com a bola. O que aconteceu? Equilibrou o jogo no segundo tempo. O primeiro tempo do Vasco foi horroroso contra o Fluminense, jogamos muito mal. No segundo tempo os jogadores caíram na real, estavam nervosos no primeiro tempo, não conseguiam trocar passe, né? Um desgaste físico monstruoso no jogo. Eu calmei, peraí, vamos acalmar isso aqui, pô, vamos jogar. Nós estamos marcando os caras bem e com a bola, pô, o maior prazer que eu tinha era a bola, né? Quando jogava. O importante é você ter a bola, pô, né? Não adianta você se sacrificar para cá e dar a bola de graça. E dar a bola pro time do Fluminense, né? Não tá dando a bola para qualquer um. Né? Tá dando pros caras bons pra caramba lá. Aquela bola tem um preço, pô, né? Aquela bola ali é uma bola que, pô, vai complicar. E você pega e dá pros caras, meu irmão. Não tem time que possa aguentar isso aí. Segundo tempo o Vasco valorizou mais essa bola. Aí já teve uma outra postura no campo. Amanhã, eu digo o seguinte, o que é o Botafogo? É um time forte, é um time que marca forte, é um time que tem o jogo, um controle de jogo grande também. Então, é uma responsabilidade parecida com a bola. Agora, como eu vou surpreender o Botafogo, eu vou deixar para amanhã. O Gaúcho deu uma entrevista no show do Apolinho, né, de ontem. Na quinta-feira. Dizendo o seguinte, que eu perguntei ele sobre o Sidorf, ele disse, não, Sidorf joga de terno, realmente é um cara elegante e é difícil. Tem alguma coisa especial assim, para você, um jogador como ele? Hoje, antigamente tinha, né, o negócio daquele cara que marcava colado e tal. Hoje você está dizendo que o campo ficou maior, né, menor pelo preparo físico dos jogadores, fica mais difícil exercer uma marcação individualizada. Eu acho, porque sabe o que acontecia quando eu jogava? Às vezes você pegava um grande jogador que ele não tinha uma grande capacidade física, né? Era fantástico, mas não era. Aí tu pegava um cara que fosse relativamente atleta superior àquele lá, o cara ia complicar. Tecnicamente inferior, mas com isso. Hoje todos para jogarem, tem uma linha aí, tem o teste, o cara tem que alcançar, né? Então os atletas hoje, na parte física, são parecidos, pô. Né? Então não adianta tu pegar, já vai marcar, vai ralar pra caramba pra tu marcar, né? Porque tem um baita de um atleta lá do outro lado também, não é só o jogador tecnicamente, né? O futebol tá diferente hoje, né? Marca o Tevez lá.
Não, é brabo, marca o Rony lá do Manchester United, marca o Messi. Isso que eu tô falando, não dá pra marcar, né? Tu viu que o Messi passou por cima do Corinthians, né? Lembra aquele jogo? Brincou com os caras, né? E aquele Ralf, os caras da lateral não conseguiam. Tentaram marcar o cara e não conseguiram marcar o cara. Né? Super Rádio